Pensa comigo, nos últimos anos os investidores de fundos imobiliários tiveram que aguentar uma taxa Selic que saiu de 2% para 15%. Depois teve a época da pandemia, aquela época inflacionária aqui no Brasil e no mundo afora. Depois teve guerra entre Rússia e Ucrânia, depois teve guerra entre Irã e Israel. Agora está tendo guerra entre Irã e Estados Unidos e essa guerra que nunca acaba porque o Trump toda hora fala uma coisa diferente. O petróleo disparou, a inflação também disparou, o mundo afora, e aqui no Brasil não seria diferente. E esse ano tem eleições e muita gente, quando vai investir em fundos imobiliários, ou os próprios investidores de fundos imobiliários, vão buscar algumas informações e aí aparece lá no YouTube. Investir em fundo imobiliário é coisa de otário. Investir em fundo imobiliário é um erro da classe média. Investir em fundo imobiliário é uma burrice da classe média. Só pobre investe em FII. Eu fiquei pensando nisso e como eu sou investidor de fundo imobiliário, eu falei assim, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, levar informação de fato útil para o investidor de fundo imobiliário. E aí nesse vídeo, meu intuito é a gente fazer um panorama completo desde 2011 até 2026. A gente vai falar sobre o IFIX, a gente vai falar sobre o ciclo imobiliário no Brasil e principalmente uma das coisas que as pessoas tendem a falar e falar e falar e repetir, igual papagaio, que quando a taxa Selic cair, os fundos imobiliários vão disparar. Mas será que é verdade isso mesmo? Isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, então fica até o final porque eu te garanto que você vai aprender bastante. Para deixar ainda mais valioso esse vídeo, eu trouxe aqui uma entrevista com o Rodrigo Cardoso, que ele é investidor de fundos imobiliários há muitos anos. Desde quando o mercado só tinha 12 mil investidores e hoje já passa de 2,5 milhões de investidores, ou seja, começou lá atrás. E para corroborar, a gente vai fazer tipo um react. Eu vou colocar a fala dele aqui, que são pontos importantíssimos para quem é investidor de fundo imobiliário. E aí eu vou dando uma pausa e a gente vai trocando uma ideia no decorrer do caminho para você entender mais ou menos como é que funciona esse ciclo do mercado imobiliário. Beleza? Mas, na sua visão, tem um investidor por trás que também trocou imóveis por ativos. Toda vez que vem essas notícias de Selic, qual que é o seu comportamento? Você acompanha, você leva em conta nas suas decisões do dia a dia, porque você está comprando todos os meses ou toda semana praticamente novos ativos e investindo. Qual que é a sua visão frente a essas notícias de Selic, ruídos de mercado, liquidações de banco? Como que você se comporta como investidor? E a primeira pergunta que é muito interessante é justamente essa, é o que ele está falando, que quando sai um aumento da taxa Selic, aí aqueles vídeos no YouTube, as pessoas com cara de assustada, meu Deus, agora não é o momento de investir em fundo imobiliário, agora o mercado de fundo imobiliário acabou, porque a taxa Selic está subindo, e agora a gente vai escutar a resposta dele. Eu olho o passado e comparo coisas parecidas que aconteceram no passado com agora. Então, por exemplo, quando eu lancei o Clube FI lá em 2015, havia menos de 100 mil investidores. A gente estava numa situação de recessão bastante grave lá com o Dilma, o mundo ia acabar, todo mundo falando para fugir da renda variável, e de 2015 até 2019 aconteceu justamente o contrário do que o pessoal estava falando, ou seja, a taxa de juros saiu de, sei lá, foi 14 alguma coisa para menos de 2 e o IFIX teve a maior onda de alta da história naquela época. E quando eu comecei a investir lá em 2009, havia apenas 12 mil investidores, então eu vi muitos ciclos, e se contar também com a época do meu bisavô, que começou a investir em imóveis ali desde a década de 40, imagina, passou por planos econômicos, hiperinflação, mudança de moeda, plano Collor, plano Sarney, aquelas coisas obscenas que aconteciam na nossa economia. Então, o que eu estou vendo hoje é mais do mesmo. Mais do mesmo, infelizmente, os investidores desovando os ativos, migrando para a renda fixa, como aconteceu, por exemplo, no final de 2024, que teve também uma queda forte do IFIX, e com esse início de alta da taxa de juros, aí 2025 o IFIX também apresentou uma alta de 20%. E no final de 2024 teve a primeira queda em número de investidores em quase 10 anos, queda mensal, justamente porque o mercado fica operando, fica tentando acertar timing e acaba perdendo as oportunidades. O mercado acionário nem se fala. Quem é que ficou com a alta de 2025 do mercado acionário? Foi investidor estrangeiro. Aí depois que subiu, o investidor vai lá e tenta entrar na festa quando a festa está acabando. Então, mais uma vez, essa questão da taxa de juros, eu só olho para ver o economista errar. Por quê? Tanto o economista errar
errar na previsão da taxa de juros, quanto o investidor se posicionando para tentar antecipar. E quando você olha a taxa de juros subindo e fala assim, a renda fixa está dando 15, então por que eu vou fazer com o fundo imobiliário que está dando 10, 12 fundos conservadores? O investidor está ignorando completamente o ganho de capital. Em resumo, eu só olho para essa questão mais por curiosidade mesmo, para um acompanhamento, mas isso não mexe em absolutamente nada da minha carteira. Eu não tomo decisão de investimento porque tem perspectiva de alta de juros ou de baixa de juros, porque eu penso no horizonte mínimo de 10 anos. Porque, assim, eu herdei a minha disciplina observando os imóveis que a minha família tinha como investimento, que depois a gente migrou para fundos imobiliários. Ou seja, não tem escapatória. Se você quiser sucesso como investidor de fundos imobiliários, você tem que pensar a longo prazo e esquecer essa bagunça que tem, ainda mais agora com guerra, com eleição, política o tempo todo. Pessoal, o que ele está falando aqui é o principal erro de todo investidor. E eu vou colocar todo investidor, incluindo ações, fundos imobiliários, todo investidor de renda variável, que é o seguinte: ele quer operar notícia, ele quer operar manchete. Ele olha lá a notícia e fala assim, caraca, realmente o Brasil não é para investir agora, é melhor a gente ficar na renda fixa. Poxa, pagando 15%, para que eu vou investir em renda variável? Olha lá, agora a inflação vai disparar, então é melhor ficar na renda fixa. Olha lá, os fundos imobiliários estão pagando 10%, 12%, ações de dividendos estão pagando 10%, 9%, 11%. Para que eu vou querer isso, sendo que tem a renda fixa pagando 15%, atualmente está em 14,25%. E aí as pessoas começam a operar notícias. É o fim do mundo, é o caos, o Brasil vai acabar, e aí as pessoas ficam operando notícia e você abre o YouTube, é só cara de pessoas assustadas tentando vender o quê? Um medo para você. Para você ver como isso tudo é verdade, eu trouxe para você aqui na tela que o que acontece? O mercado, ele antecipa o futuro. Ele não opera, na verdade, aquele momento ali, ele está antecipando o futuro. E olha só que interessante que está aqui na tela. O mercado não espera notícia boa para subir. Para você ter uma noção, o ano lá de 2025, com a Selic em 15%, o IFIX foi lá e subiu 21,08%. A Selic atualmente está em 14,25%, igual vocês estão acompanhando aqui na tela. E aí teve o primeiro corte, lá de 15 para 14,75, depois 14,5 e agora está em 14,25, com os dados aqui do Copom de junho de 2026. Ou seja, a primeira informação que você precisa entender que o mercado, ele antecipa o futuro, ele não opera a notícia do dia. Tem mais, olha só o que ele está trazendo aqui para gente. Anteriormente a essa fala, ele fala que você não deveria jamais ficar tentando operar os juros em relação ao mercado de fundo imobiliário. E ele fala essa informação aqui que é fundamental também. Enquanto você espera, você está ganhando lá o seu dividendo. E olha que interessante, o carrego hoje está interessante, os fundos imobiliários, apesar da taxa de juros estar muito alta, não caiu tanto assim, né? Foi uma queda irrelevante, se você for olhar lá no longo prazo. Agora, você imagina o movimento que vai ter quando essa taxa de juros de fato começar a descer. Eu não sei quando, tá? O pessoal está dizendo que não, vai... breve vai, porque vai ajeitar o fiscal. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. No entanto, existe um upside muito grande caso a taxa de juros caia. Se não cair, significa que a inflação continua crescendo. Se a inflação continua crescendo, você tem os imóveis que estão sendo corrigidos, ou os aluguéis estão sendo corrigidos pela inflação, que pode demorar um pouco para acontecer, como aconteceu, por exemplo, recentemente com logística. Então, logística ficou uns 10 anos estagnados, mas agora os fundos de logística não caíram muito porque aumentou a renda desses fundos, né? Então, mesmo com a taxa de juros, agora imagina quando descer essa taxa de juros, quando chegar ali a 10, eu acredito num upside aí acima de 50% do IFIX. Agora, se isso vai acontecer ou não, eu não tenho a menor ideia. Quando que vai acontecer? Eu sei que vai acontecer em algum momento, mas eu não sei. Eu não me preocupo com isso porque eu penso longo prazo e na renda que o fundo me entrega mensalmente. Pessoal, o que ele está dizendo aqui, e é a mais pura verdade, só que a pessoa acaba investindo querendo renda, mas ela não aceita o objeto que é a renda. O que acontece? Para e pensa comigo. Quem critica fundo imobiliário é porque não está entendendo direito como é que funciona. Quando você compra um imóvel aí na sua região, você comprou um apartamento, você comprou uma casa, você comprou um galpão para você alugar, sei lá, qualquer coisa. Você está querendo o que com aquilo dali? A renda daquele objeto que você colocou para alugar. A mesma coisa com os fundos imobiliários. Quando você está investindo em fundo imobiliário, o que você está querendo? O rendimento daquele fundo imobiliário. E pasmem, isso é repassado à inflação, só que geralmente você não consegue enxergar isso de forma palpável ali no primeiro mês, no segundo mês. Por exemplo, a inflação aumentou no início do ano para cá, para junho. Você já conseguiu ver algum reajuste no seu rendimento do fundo imobiliário? Não.
Se você tem um imóvel e está alugando ele, ou um apartamento que você está alugando, o proprietário do apartamento foi lá, opa, não, a inflação desse mês foi 0,50, então a gente no próximo mês vou te passar mais 0,50 a mais no seu aluguel. Não funciona assim. Ciclos imobiliários demoram alguns anos, aproximadamente 10 anos para você começar a ver alguma evolução. No seu aluguel, que é uma forma mais palpável, é você que é o inquilino, quem é o inquilino e o proprietário, vão lá e falam assim, olha, no ano seguinte, quando a gente reajustar, vai ser reajustado pela inflação. E aí logo, você é o proprietário, você vai conseguir ver isso, de fato, entrando um rendimento a mais. Mas isso são duas pessoas. Imagina os fundos imobiliários que vão lá, fazem fusão, que vão lá e vendem, que vão lá e entregam esse ganho de capital para você. Então isso tudo, as pessoas acabam focando apenas na cotação e esquece do principal, que é a renda, que está sendo corrigida pela inflação. Agora, essa pergunta que o repórter está fazendo aqui é fundamental. É sobre o excesso de informações que existe hoje no mercado. Vamos analisar aqui o que ele está falando. Esse excesso de informação e a falta de informação do que tinha antes, o que você acha que é o pior? Você ter pouca informação e continuar comprando seus aportes ali independente do que está acontecendo, ou ter um excesso de informações deturpadas de influencers que... Acabei de ver um cara grande ontem falando que ele não compraria nada de fundo imobiliário hoje. E é sempre essa historinha, toda vez que o fundo imobiliário cai, vem notícia de falando que o gênio é sempre, o cara tem sempre o time, né? Quando cai ele nunca está posicionado e quando as coisas começaram a subir, ele foi lá e ele sempre disse que era para comprar. Então, como é que é esse vale de informação? Como é que é essa dicotomia que nós temos, né? Entre ter pouca informação ou excesso, eu prefiro excesso porque pelo menos eu posso filtrar e pegar o que eu quiser. Agora, você tem que filtrar. Não dá para você pegar 20 opiniões diferentes, cada um vai falar uma coisa e você não ter consistência na sua estratégia. A minha estratégia é de longo prazo. Quando você abre a internet hoje e vai procurar qualquer assunto que você tem interesse, o que você vai achar? Milhares de informações, milhares e milhares de vídeos, milhares e milhares de textos. E vários deles com informações distintas. Uma pessoa está falando A, a outra está falando B, uma está criticando A, a outra está criticando B. Tem gente que não aceita nem A nem B, está falando de C. Tem gente que fala que esses três é ruim e fala para você investir só no D. Então, o que acontece? Se você não tiver bem focado na sua estratégia e falar assim, cara, é isso daqui que eu preciso. O fundo imobiliário está lá, o galpão logístico está lá, aquele imóvel está lá e é com ele que eu vou ter a renda. Então, beleza, a sua estratégia e define a sua estratégia. Ah, não, é 15%, é 20%, é 50%, é 100% em fundos imobiliários. Pessoal, se você tiver uma estratégia bem montada, segue ela. Porque não adianta você, a cada momento que uma pessoa falar uma coisa diferente daquilo que você tinha achado, ou outra pessoa vai lá e coloca outra informação e você fica nesse vai e volta. Ah, não, agora isso aqui é certo. Ah, não, isso aqui agora é errado. Ah, não, isso aqui realmente está certo. Ah, não, isso aqui... E você acaba se perdendo no caminho. E o que você vai fazer? Vai vender sempre na baixa e comprar sempre no topo. Resumindo aqui, o que acontece? Muita informação gera muito ruído. Ruído em excesso gera ansiedade. E ansiedade vai fazer com que você faça cagada. Eu vou falar desse jeito mesmo, porque é isso que acontece. Quando a gente está ansioso, a gente fica procurando pelo em ovo. A gente vai ficar assim, caraca, realmente, não, tá errado. Não, a cotação caiu de 100 para 99, caiu de 100 para 97, não tá errado mesmo. O momento não é de se investir agora, eu vou vender tudo. Aí vai lá e vende. Se abstenha de todas essas manchetes, se abstenha de tudo isso e foque na sua estratégia e segue ela até o final. E ele conclui o raciocínio dele com essa afirmação aqui, ó. Esse viés aí de longo prazo, que eu acho que é bastante interessante. Então, o que eu olho é a oscilação de fundamento e não a oscilação de cota. A cota só serve para uma coisa. Olha, caiu a cota 30% porque o inquilino saiu. Vamos ver, aquele imóvel é bom? É. Tem capacidade de mudar o inquilino? Tem. Ótimo. Eu estou olhando para a cota que agora eu vou poder comprar com desconto porque o inquilino saiu. Só serve para isso a questão da cota. O resto é completamente... O mercado define o que ele quiser. Porque lembrando, o que é a cota lá que está na tela? A cota é o valor da última negociação. É isso que quer dizer a cota. Não quer dizer que o fundo está mal ou o fundo está bem. É a percepção de mercado na última negociação que saiu. A cotação que você vê lá no home broker, aquilo ali é a última negociação.
É nada mais, nada menos do que isso. É apenas a última negociação. Não significa que o fundo imobiliário está mal ou está ruim por conta daquilo dali, não. Quando está caindo 30% é porque tem muita gente vendendo. Aí você vai analisar os fundamentos. Não pode perder fundamento. Você vai analisar se o gestor é bom, se a gestora é boa, se está indo naquele caminho que você tinha pensado a respeito deles, se tem vacância ou se não tem vacância, se os rendimentos estão acima da inflação, crescendo de forma contínua acima da inflação, se os imóveis são ou não de qualidade, e é nisso que você tem que focar, nos fundamentos, e não no ruído daquele valor da cotação, daquele preço, daquela cotação do dia. Isso daí, pessoal, ó, ignora completamente. Agora o repórter fala sobre o custo de reposição, que a gente vai escutar agora ele falando o que acontece no mercado imobiliário hoje, de fundos imobiliários hoje no Brasil. Reconstrução do mesmo ativo, que no mercado real seria impossível você poder replicar esse tipo de estratégia. Isso é uma outra grande vantagem que poucas pessoas falam do fundo imobiliário. Você tem um mercado onde você tem a oportunidade de comprar ativos de extrema qualidade, abaixo do custo de reposição. Pessoal, o que ele está falando aqui é sobre o custo de reposição. E hoje, para você ter uma noção do que é isso, é como se você começasse do zero. Vou te explicar aqui de uma maneira muito simples. Custo de reposição. Você vai lá e compra um terreno, você vai construir um galpão logístico. Você vai lá, compra o terreno, você contratou a equipe para fazer a obra, contratou engenheiro, pedreiro, documentação. Pensou em a burocracia que é? Então, se você quiser construir um galpão logístico, você vai ter que fazer tudo isso. Mas você consegue comprar um galpão logístico de extrema qualidade, hoje negociado na Bolsa de Valores, abaixo desse custo de reposição aqui. É como se você gastasse 100 para você fazer isso daqui, mas você consegue comprar ele já pronto, te entregando um rendimento, te entregando um aluguel por R$90, por R$85. Tá vendo como os ativos na Bolsa de Valores hoje estão sendo negociados abaixo desse custo de reposição aqui? Mas isso não dura para sempre. Para você entender melhor e saber qual realmente é esse desconto dos fundos imobiliários na bolsa hoje, eu trouxe essa tela aqui para você entender melhor. FIIs negociados abaixo do valor patrimonial. Aqui é o IFIX, né, de forma geral, 0,89 sobre o valor patrimonial, ou seja, 11% versus a média histórica. Olha só os fundos de tijolo, 0,85 valor patrimonial. 15% abaixo da média histórica. Fundos de papel, 0,93, 7% abaixo da média histórica. Os FOFs, que são os fundos imobiliários de fundos imobiliários, é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Eles estão negociados a 0,84 vezes o valor patrimonial, 16% versus a média histórica. E aí aqui eu vou falar uma coisa para vocês, que é o que eu estou fazendo atualmente, é comprando mais fundo imobiliário de tijolo. E logo, logo você vai entender o porquê. Agora que a gente analisou essa entrevista, né, dando as pausas e a gente conversando um pouquinho a respeito dessa entrevista do Rodrigo, a respeito dos fundos imobiliários, a gente vai analisar aqui o que aconteceu com os fundos imobiliários nos ciclos de queda dos juros. Porque muita gente vai falar, Bruno, quando a Selic cair, os fundos imobiliários vão subir. Fala se você já não escutou isso. Com certeza você já escutou isso. E aqui na tela eu trouxe para você o que eu te falei. A gente vai analisar desde 2011 até 2026 para ver o que está acontecendo. Na tela aqui você já consegue visualizar. Janeiro de 2011 a fevereiro de 2013, a Selic saiu de 11,25 para 7,25. Olha o que aconteceu com o IFIX. 59,8% de alta. Primeiro grande ciclo de queda, ou seja, a taxa Selic caiu de 11 para 7, o IFIX valorizou 60%, aproximadamente 60%. Lá em 2016 para 2019, a Selic saiu de 14,25 para 6,5 e o IFIX mais de 100% de alta, 4 anos de valorização contínua. Quem comprou fundo imobiliário nessa época já tem noção, ficava comprando muito acima do valor patrimonial. E eu já fiz um vídeo aqui no canal para você não fazer isso. Não compre fundo imobiliário acima do valor patrimonial, a não ser que seja um fundo de extrema, mas de extrema qualidade, que seja ali uma diferença muito pouco, 1,02, 1,03, igual a gente estava fazendo com o BTLG recentemente. Olha só, em 2019, Selic em queda, mais de 35,9% do IFIX, melhor ano isolado do IFIX, olha só, lá em 2019. 2025,
Selic 14,25%, depois foi 14,50%, depois Selic a 15%, ela começou a cair agora recentemente. E o IFIX, né, com uma alta de 21,1%, alta antes do ciclo de corte. Ou seja, quem ficou esperando, não, eu vou começar a comprar fundo imobiliário só quando a Selic começar a cair, já perdeu aí uma alta de 21%. Mas aí, eu vou te falar uma coisa aqui, que poucas pessoas vão falar para você e para você não ficar repetindo isso que as pessoas falam para você o tempo todo. Bruno, quando a Selic cair, os fundos imobiliários vão subir. Bruno, quando a Selic cair, os fundos imobiliários vão subir. Olha só essa correlação entre Selic e IFIX, ela é quase zero. Olha só, menos 0,068, praticamente zero. Isso significa que a relação Selic cai é igual ao FII sobe? Não é uma lei, é uma coincidência em alguns ciclos. Aí você deve estar falando assim, poxa, então tá tudo por água abaixo, agora já era, porque eu estava esperando a Selic a 10% para eu vender meus fundos imobiliários, todos com muita alta, com muita valorização. E olha só que interessante esse próximo slide aqui, o verdadeiro motor dos FIIs. Desde 2011, onde veio o retorno do IFIX? De onde, pessoal? De onde que veio o retorno do IFIX? Dos dividendos. 88% veio dos dividendos. Valorização de cota, olha só, aproximadamente 12%. Ou seja, é aquele pinga-pinga mensal que faz a cota valorizar, que faz o IFIX valorizar. E não necessariamente você comprar uma cota por 100 e vendê-la por 200. Mas aquele pinga-pinga constante, onde pinga não seca, é justamente isso. 88% da valorização do IFIX veio dos dividendos. Por isso, quando o pessoal falar assim, então a Selic vai cair e o IFIX vai subir, pode até sim que ocorra isso, esse movimento das pessoas fugindo da renda fixa para a renda variável. E aí sim ocorre aquela euforia, todo mundo correndo para os ativos de renda variável, saindo da renda fixa. Pode ser que ocorra essa subida abrupta aí do IFIX, dos fundos imobiliários, mas logo em seguida vai lateralizar e às vezes até cair. Justamente porque a grande alta mesmo do IFIX, ela vem dos dividendos. Isso aqui, pessoal, é histórico desde 2011. Não é agora, do ano passado, não é de 5 anos, não. É desde 2011 o IFIX. Subiu 88%, veio de dividendos, de valorização de dividendos, e 12% de valorização da cota. Essa você ficou impressionado, me diz aí. Já que você ficou impressionado, e as pessoas que vão falar para você também, que vão repetir, ficam repetindo isso, que CDI ganha do IFIX, que CDI vai ganhar do fundo imobiliário, aí você mostra essa informação aqui para ela. Ó. O IFIX, 187% desde 2011 versus um CDI de 138% no mesmo período. Tá bom? Então as pessoas vão falar que fundo imobiliário vai perder para o CDI, você mostra essa informação. Bruno, fundo imobiliário não rende, 88% só de dividendos. Então, entender isso, como é que tudo isso funciona, é fundamental para você que é investidor de fundo imobiliário. E olha só, para a gente fechar todo esse conhecimento aqui, o que esperar quando a Selic continuar caindo? Porque atualmente está em 14,25% e a projeção, né, até o final de 2026 é de 12,5%, mas as coisas estão andando tão meio tumultuadas que a gente acaba nem, sabendo de fato quanto é que vai. Isso aqui é só uma projeção e é o que o Rodrigo lá falou no início do vídeo. A gente assiste esses economistas dizendo a respeito de taxa de juros, que vai cair, que vai subir. Na verdade, a gente assiste só para ver os caras errarem, porque a maioria deles erram a respeito dessas previsões aí a respeito das taxas de juros. Olha só o que acontece, né? É bem provável que os fundos imobiliários de tijolo, vocês lembram que eu falei para vocês porque eu estava comprando mais fundo imobiliário de tijolo? Justamente por conta disso aqui, vai valorizar os imóveis, vai ter uma queda na vacância naqueles imóveis que possuem vacância hoje, porque quando a taxa de juros começar a cair, realmente as pessoas começam a gastar mais, aí vão lá, alugam aquele espaço, né? O comércio gira, a economia fica mais abundante, e aí com certeza a queda na vacância. Tem a revisão dos aluguéis de forma anual, isso é repassado também para os rendimentos. Os imóveis valorizam e é o melhor custo de capital, ou seja, quanto menor a taxa de juros, mais a economia vai girar e é melhor para os fundos imobiliários de tijolo. Diferentemente do fundo imobiliário de papel, quando o CDI está muito alto, mantém o yield muito alto, mas
quando o CDI está caindo, né, quando a taxa de juros está caindo, o rendimento dos fundos de papel tendem a cair também. Então você tem que saber dosar isso daí, para você entender qual que é o momento de você ter fundo imobiliário de tijolo, ou fundo imobiliário de papel, ou ter ambos. Eu atualmente só tenho fundo imobiliário de tijolo, não tenho fundo imobiliário de papel. Eu prefiro focar mesmo ali nos imóveis físicos do que nas dívidas daqueles imóveis, tá bom? E os FOFs, que também podem ter uma valorização grande aí, mas vai depender da gestão. Por que eu falo isso? Porque a gestão ela é fundamental aqui, ela que vai saber o momento de você vender ou comprar, eles que vão fazer essa gestão para você. Então você está entregando isso para eles, para os FOFs irem lá e fazer uma compra, uma venda enfim, e aí fazer esse trabalho para você. Ele vai girar um papel aqui, ó, um fundo imobiliário de papel para um fundo imobiliário de tijolo, é uma diversificação para quem não quer gerir. Então ele vai fazer isso para você. Pessoal, a gente chegou ao fim. Eu te garanto que se você assistiu até o final aqui, você aprendeu bastante sobre fundos imobiliários, sobre essa questão de ciclo de juros, sobre essa questão de ciclo de imóveis aqui no Brasil, para você entender e ter base para você que é investidor, entender mais. E para você que antes só ficava repetindo as coisas e sem muito saber, sem muito conhecimento a respeito dos fundos imobiliários, agora eu espero de verdade que você tenha aprendido, pelo menos algumas coisinhas a respeito dessas apresentações e a respeito dessa entrevista que a gente fez aqui no React lá com o Rodrigo. Beleza? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que eu estou sempre respondendo, né? A gente sempre está trocando ideia a respeito também de investimentos lá nos comentários. Beleza? Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Encaminha, pessoal, encaminha esse vídeo aqui para quem é investidor de fundo imobiliário, encaminha para aquela pessoa que está pensando em investir em fundo imobiliário, ou encaminha para aquela pessoa que só critica também os fundos imobiliários. A gente mostrou aqui por A mais B que sim, depende da sua estratégia, e se você tiver uma estratégia a seguir, siga ela que você vai ter bons rendimentos lá no futuro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.